Você já sentiu um vazio que não sabe explicar? Tipo, aparentemente tudo tá normal, mas por dentro é como se estivesse faltando algo. A gente vive numa geração que tenta preencher esse vazio com muitas coisas, redes sociais, né, pessoas, sonhos, expectativas. Mesmo assim, às vezes a gente ainda sente um vazio. Se você está se sentindo assim, talvez esse vídeo seja para você. Talvez você não conheça ele perfeitamente, mas com certeza você já ouviu falar sobre ele. Às vezes a gente tenta se afastar, tenta seguir outros caminhos, mas o amor de Deus, ele nos alcança. E o Salmo 139 mostra basicamente sobre isso. Não existe nenhum lugar que possamos nos esconder de Deus. O próprio Davi, que escreveu esses salmos, diz assim: Para onde eu poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Essa pergunta que Davi fez não é porque ele quer fugir, é porque ele entende que não existe nenhum lugar que dá para ficar longe de Deus. Não existe. Nem no alto, nem no profundo, nem quando a gente está bem ou quando a gente está quebrado por dentro. E isso muda tudo. Por quê? Porque o vazio que a gente sente não significa a ausência de Deus. Às vezes significa que Ele está nos chamando para estarmos mais perto dEle, mais próximos dEle. Como assim, Emanuel? Como assim? Às vezes a gente acha que Deus está no silêncio, mas talvez seja nesse silêncio que Ele esteja nos ensinando a buscar Ele com mais profundidade. É como o pai ensinando seu filho a nadar. Ele solta a mão por segundos, mas não significa que ele abandonou o seu filho ou foi embora, mas sim porque ele quer ver o seu filho a dar seus primeiros passos sozinho. O pai continua ali, atento para se acontecer alguma coisa, ele tá ali para segurar da mão do filho, para não acontecer nenhum perigo com ele. E com Deus também não é tão diferente assim. Às vezes parece que Deus não está nos respondendo, não está falando com a gente. Às vezes o silêncio de Deus não significa abandono, é porque Ele quer que você amadureça. Porque no Salmo 139 não fala sobre um Deus distante, fala sobre um Deus que sonda, nos conhece de todo o nosso coração. E Davi, ele entendeu isso, porque não existe nenhum lugar onde Deus não está, nem no silêncio, nem na dúvida. Olha que profundo isso. Ele não fala, tu sabes sobre mim, mas ele diz, tu me sondas e me conheces. Deus, ele não conhece só a imagem que eu mostro. Ele conhece quem eu sou mesmo quando eu não mostro para ninguém. Ele sabe quando eu me assento ou quando eu me levanto. Ou seja, ele conhece toda a nossa rotina. De longe, ele percebe os nossos pensamentos. Ele sabe muito bem daquilo que a gente não consegue falar em voz alta. Então, como eu posso dizer que estou sozinha? Que existe um Deus que conhece até os nossos pensamentos ocultos. E ainda mais, esse mesmo Davi que escreveu esse Salmos, também foi um homem que tentou esconder o seu pecado. Ele se envolveu com uma mulher que não era sua e depois tentou encobrir as consequências das próprias escolhas. Tentou fazer do jeito dele, tentou parecer que tudo estava normal, mas sabe uma coisa? Deus viu, não porque queria envergonhá-lo, mas porque ele queria restaurá-lo. Porque quando o profeta Natan falou com ele, Davi poderia ter endurecido o coração, mas ele escolheu se arrepender, porque no fundo ele sabia, porque não dá para esconder nada de um Deus que sonda o nosso coração e que nos conhece. Então, às vezes o vazio que a gente sente não é falta de Deus, é o peso das coisas que tentamos esconder. E quando Davi foi confrontado, ele não fugiu, ele se arrependeu, porque ele viu que é melhor ser sondado por Deus do que viver escondido. Talvez hoje a oração que precisamos fazer não seja aquela oração: onde é que tu tá, Deus? Onde é que tu tá? E tal, que eu não tô vendo o Senhor, eu não tô escutando, você não tá falando comigo e tal. Não é assim. Mas é falar, tipo, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Porque quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, ele está pedindo para que Deus toque nas feridas dele. Porque às vezes ser sondado dói às vezes, mas é o único caminho para você viver leve. É tipo quando a gente se machuca e a gente precisa passar um remédio, que a maioria dos remédios que a gente passa meio que arde, não é para o nosso mal, mas sim para evitar que infeccione, né? É para curar, porque quando Deus sonda o nosso coração, às vezes dói, porque Ele toca em nosso orgulho, toca em nosso pecado, toca em coisas que
a gente tentou esconder, mas tudo isso não é para nos machucar, mas sim para nos curar. Deus, ele não expõe a gente para nos destruir, mas sim para nos restaurar, porque é melhor uma ferida tratada que arde por alguns minutos do que uma ferida escondida que apodrece por dentro. Então eu quero que esse vídeo te encoraje a não se esconder de Deus, até porque nem dá para se esconder dele, né? Mas que você tenha coragem de fazer a oração de Davi e você vai ver mudanças em sua vida. Talvez não da noite para o dia, porque é um processo. Deus trabalha em processo. E se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso, mas sim porque Deus tem algo para falar com você. Talvez Deus quis que você ouvisse essa palavra e é isso. Espero que vocês tenham gostado, que Deus tenha tocado em seu coração e compartilhe para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E é isso.